Fala galera, boa noite pra vocês. Estou aqui com meu parceiro Filipão e hoje vamos mostrar o terceiro episódio do Pumpcast. Irmão, Fala, é um meu irmão. prazer Como é estar que aqui você com tá? você. E hoje a gente trouxe uma fera do fisiculturismo. O cara nasceu em São Paulo, o cara viveu uma boa parte da vida em Pernambuco e agora é alagoano. Ele é alagoano, ele é atleta pro da IFBB. É isso mesmo? Isso, IFBB. Então eu tô aqui com a máquina, com a fera, com o gigante, Fábio Veloso. Irmão, tamo junto. É um prazer ter você aqui. Obrigado pelo convite aí. E é isso aí, galera. Trazer aqui para vocês um pouquinho mais sobre a minha história dentro do fisiculturismo. É isso Vamos lá. aí. Como tudo começou? Irmão, como é que despertou você a fazer musculação, atividade física? Você já praticou algum esporte antes? Você era gordinho, você era magrinho? Como é um pouco da sua história lá do início? Aquele Fábio com 10, 12, 15 anos aí. Eu, com 15 anos de idade, né, eu tive um problema de saúde. Antes eu jogava futebol, né, tava tentando entrar no futebol e aí tive uma lesão na perna, né, praticando o esporte, o futebol no caso. E aí, a partir disso, eu tive que fazer uma cirurgia, fiquei afastado e perdi muita massa muscular na perna. E por isso tive que entrar na musculação para poder recuperar essa massa muscular. Era um trabalho de fortalecimento, que aí virou acabou virando o meu vício, né, de musculação, né, de querer construir um físico, né, baseado nos nossos ídolos da época, que eram os atores dos filmes de ação, né, da época, o Arnold Schwarzenegger. Década de 80 ali, né? Isso, que foi um campeão aí absoluto no fisiculturismo e que era a nossa referência. Então eu tive referência dentro da minha família também, com os meus tios, o meu pai também era praticante de musculação. E aí com 15 anos foi o pontapé e não parei mais. Continuei fazendo musculação até que em 2016 eu fiz a minha primeira competição, né? Fiz a minha estreia dentro do fisiculturismo. Fui descoberto por um treinador, né? O Jackson, que foi meu primeiro treinador. Ele era um atleta e sempre me incentivava ali dizendo que eu tinha potencial e que eu poderia sim disputar uma competição. E a partir daí, em 2016, eu fiz a minha estreia e não parei mais, né? Venho conquistando vários títulos, e depois que em 2020 eu entrei para... Foi a pandemia ali. Foi em meio à pandemia ainda, já no finalzinho da pandemia, né? Tava ali já... Abrindo algumas coisas e tal. Isso. Já estava naquela flexibilização da pandemia. Foi quando eu entrei na NPC, que é coligada com a IFBB Pro, Liga Pro dos atletas. E aí fiz a minha estreia lá em Recife e venho competindo desde então por essa federação, né? Fui campeão lá como estreante e aqui em Maceió, né, conquistei os maiores títulos que tem aqui, né, dentro da minha categoria e campeão overall também. Show. Fábio, a pergunta que eu tenho pra lhe fazer é o seguinte: você tinha algum preconceito com usar sunga ou algo do tipo naquele tempo? Tinha demais. O que é que você Era pensava? Bom, primeiro que a sunga parece uma calcinha, né? Então, Pequenininho, o negócio é pequenininho. E aí tem aquela chacota, o cara fisiculturista tem um pinto pequeno, tá usando uma calcinha, aquela coisa toda. Então isso foi até interessante, porque na minha primeira competição, quando eu entrei lá no backstage, que é o local onde ficam os atletas se preparando antes num pré-palco ali, e eu cheio de vergonha, poxa, vou tirar é a primeira vez aqui, vou tirar a sunga, vou ficar só de sunga. E aí naquele momento ali, eu tirei a calça, fiquei só de sunga, né, todo encolhidinho no canto e observando os outros atletas. E quando eu me dei conta, eu vi que cada um estava mais preocupado com o seu trabalho, ninguém estava olhando para ninguém, todo mundo estava concentrado ali em subir no palco e fazer sua apresentação. Então foi bem tranquilizante assim para mim, poxa, ninguém está olhando para mim, então
E aí quando eu me vi, eu já estava acocorado no chão, ajudando outras pessoas, ajudando a pintar, as mulheres que estavam lá, uns colegas ali conversando e tudo. E aí quebrei essa timidez, assim, essa vergonha. Hoje em dia, para mim, é muito tranquilo. Você tocou num assunto interessante, que é o tamanho da sunga. E dependendo da categoria, esse tamanho muda? Como é que é? Porque não é uma sunga que a gente frequentemente usa na praia, não, né? Pelo menos eu uso uma sunga mais larga, assim. E ali a gente vê que tem categorias que... Tem categoria de bermuda também. Tem, né? tem. Tem categorias que usam uma sunga mais fina, outra mais larga. Como é que funciona? Antigamente, que era a categoria do fisiculturismo clássico, que era na década de 80, lá onde o Arnold Schwarzenegger competia, eles ainda utilizavam a sunga que hoje é considerada uma sunga clássica, que era uma sunga mais larga. Larga, isso. Né? Só que, com o passar dos anos, cada vez mais o físico tem que ficar mais aparente. Então, eles começavam, os próprios atletas no palco ficavam dobrando a sunga, apertando. Até porque tem músculo interessante nessa região aqui lateral, né, que chama atenção. Praticamente hoje a sunga é um tapa-sexo. Mas para que o cara, já que o cara não pode ficar nu, né? Ele vai ter que ficar com o mínimo de roupa possível. Eu vejo, principalmente Fabão, aquela região do glúteos, tem atleta que deixa mais cavada a sunga ali, né? Isso, exatamente. Pra mostrar de repente hoje o nível de diferente. condicionamento físico em cima do palco ele é muito grande. Então, assim, hoje um glúteo muito fibrado, muito definido, ele é um desempate. Então, às vezes, o atleta é bom de frente, é bom de lado e tal, mas quando ele faz a pose de coxa, que é uma pose que mostra muito o detalhamento do físico de um atleta e a condição, porque quando a gente fala de condicionamento físico e aquele enxugar ali de água e gordura, a última parte é sempre a parte das costas, né? Que é a região lombar, glúteo sempre e posterior. Acumula mais um pouquinho sempre é a né? última parte. Trabalhoso. Então, quando você olha para um atleta e vê que ele conseguiu esse grau de definição na região posterior, no glúteo, na região lombar ali, é porque ele fez um trabalho bem feito. E aí os atletas fazem isso que você falou, pega a sunga, quando ela não é cavada, ele mesmo cava. Ele mesmo cava, puxa lá e fica quase um biquíni mesmo. Inclusive a gente tem um material teu, não sei se está na medida aí, tem um material. Aí, isso aí, você competindo. Pronto, essa sunga aí é a sunga da bodybuilder, né? Da categoria bodybuilder. A categoria clássica, ela já é uma sunga. No caso dessa categoria bodybuilder, a pessoa pode utilizar a cor que ela quiser na sunga. Não tem limite disso. Já na categoria Classic, não. A Classic é a sunga preta, tem que ser preta, é padrão. E ela tem as laterais um pouquinho mais larga. A categoria que você tem mais conforto em participar, em competir, qual é a categoria que você tem mais conforto em botar um shape e competir assim? Pô, essa categoria eu tô bem. Olha, hoje eu não tenho a preferência. Eu gosto da Classic pela facilidade numa preparação, de não ter que crescer tanto. Por exemplo, a bodybuilder, que é essa categoria aí, se eu quiser continuar nela, eu vou ter que comer muito mais, eu vou ter que me sujeitar a muito mais esforço para manter o físico com muito mais volume. E a categoria clássica a gente consegue meio termo. Eu posso ter um físico de competição e conviver muito bem com ele. A gente acaba que quando quer ganhar muito volume, a gente também traz algumas dificuldades para a nossa vida. A gente fica ruim de locomoção, é difícil calçar um tênis, para dormir não é muito até bom. Até para pegar um voo, eu acho, né? Tem que ter dificuldade, né? Ronca demais durante a noite. Então, são coisas que a gente acaba se sacrificando quando vai para uma categoria dessa. Na bodybuilding. E na Classic já é mais tranquilo. A Classic para a galera que não sabe, me corrija se eu estiver errado, que é a categoria de Ramondino, do Ciban, né? Essa é a Classic. Isso, é a categoria Classic. Essa que você sente confortável de manter o peso, a preparação você acha melhor. É melhor, mais tranquila, mais suave. Porque assim, na época, o Arnold Schwarzenegger, essa categoria Classic, ela surgiu porque para resgatar o físico mais clássico, que era aquele tempo lá do Arnold Schwarzenegger. Isso. Era um shape mais simétrico, mais slim, né? Um físico que não precisava de tanto volume, né? Os caras eram grandes, mas assim,
veio a era freak, né? Que é o extremo do físico, o máximo de volume e às vezes acaba sacrificando um pouco a definição. Só Eu que aí muito o com o Ronnie Marcos Coleman- Ruhl, né, também. Aí tem inúmeros atletas aí gigantes. O Marco Ruhl, que é um alemão. Tem o Dorian Yates, que, né, seguiu ganhando várias competições, até chegar o Ronnie Coleman, né, que dominou o cenário durante anos. Se eu não me engano, foram 8 títulos. 8 foi? títulos. 8 títulos do Uma Mr. coisa, Olímpia. uma coisa que me chama a atenção desses atletas que você falou, de alguns deles, no seu caso não, tô vendo ali, tá de boa. Mas a parede abdominal de alguns caras eu vejo que é muito pra frente, como se fosse estufada, assim, aquela barriga. Pô, eu acho Isso se deve muito à quantidade de comida que esses atletas, né, comem. E hoje a gente aprendeu já a ter um controle maior da região abdominal, fazendo alguns exercícios, o vácuo, manobra de brace, que é a respiração, mantendo o abdômen ali sempre para dentro. E o vácuo também, né? Porque na categoria Classic, hoje ela é meio que um pré-requisito. Todo atleta tem que fazer o vácuo. Tá. Se ele Na domina hora lá o em cima vácuo, do palco tem que fazer um momento, tem um momento do vácuo. tem um momento do vácuo. Não que seja assim, é o vácuo, mas no duplo bíceps, o atleta ele já puxa o vácuo ali, segura, mostra que ele está bem condicionado, porque o atleta que puxa, às vezes o vácuo ele não consegue segurar, ele não está condicionado, ele solta rápido. E outra coisa também, essa questão do estômago muito dilatado, eu uso durante muito tempo do GH. O GH ele é um hormônio do crescimento e ele cresce todos os tecidos do nosso corpo. Tecido ósseo, tecido mole, fibroso, tudo. Então, assim, nossa parte do estômago, intestino, ele acaba aumentando de tamanho também. E aí, alguns atletas desenvolvem o que chama de palomboísmo, né? Aquele abdômen super dilatado. E aí acaba ficando feio. Acontece, a gente vê às vezes em competições. Não, até a gente mesmo, quando a gente faz essa pose aqui, que é o duplo bíceps, a expansão de frente, a gente bota o abdômen lá pra dentro. Quando a gente tá de costas, a gente já muda a pose e o abdômen a gente já relaxa, não fica contraído. E não é qualquer pose, você ensaia todo o passo a passo ali, né? Você tem quanto tempo para fazer todas as poses? As poses, ela tem as poses compulsórias, que são as poses obrigatórias. A gente faz uns quartos de volta, de frente, semi-relaxado, lateral, de costas. E aí vem o duplo bíceps, expansão, peito, tríceps, costa. E aí depois disso... Tem uma lógica? Tem. É uma sequência. Os quartos de volta, ele vai seguindo o sentido horário. Você fica de frente, faz o semi-relaxado, que é como se fosse o duplo bíceps, só que sem a mão na cintura. A expansão sem a mão na cintura. Você fica como se fosse semi-relaxado, por isso que chama semi-relaxado. Você não está contraído, mas também não está relaxado totalmente. Você fica armado. E aí depois ele pede na lateral, quarto de volta, e você vai dando esse giro no sentido horário. Quando você termina os quartos de volta, aí ele chama as poses, que é duplo bíceps, expansão de dorsal, peito melhor lado, tríceps melhor lado. Quando fala melhor você lado, que escolhe. O atleta escolhe o melhor lado dele. No meu caso, se você até reparar aqui, você vê que na foto, o meu lado esquerdo, o braço é muito maior do que o direito. Ele é bem mais hipertrofiado. O tatuado, Isso. né? A perna esquerda também é maior. Mas na minha cabeça, o cara que tem tatuagem leva desvantagem. Então, a partir daí, eu comecei a fazer as poses sempre mostrando o lado direito. Entendi. E fui aprendendo. Fica mais limpo ali o teu físico. físico. Porque assim, como eu também visivelmente, né? Eu sou árbitro pela WBPF. Então, como isso eu já vejo como negativo. Isso é um julgamento meu. E eu sei que isso aí, cada árbitro tem o seu ponto de vista. E o meu ponto de vista é esse. Se o cara quer se dedicar ao fisiculturismo, ele tem que ter o corpo limpo, porque ali é o físico. Né? O nome do esporte já diz, é fisiculturismo. Então, o cara que tem muita tatuagem, eu já vou despontuar ele por isso. Um critério de desempate para mim é tatuagem. Entendi. Mesmo que se tiver uma condição muito absurda assim de condição, incontestável, o cara vai ter que ganhar. Mas numa condição de empate,
Tatuagem... O empate seria... Ô, Fábio, acesso, tatuagem. em relação à sua lesão na perna, que você tinha falado antes, Sim. seria em qual perna? Na direita ou na esquerda? No caso aí é na perna esquerda. Tem até Certo. ali essas veias aí, aparente aí. Ela justamente foi por conta dessa lesão, né, que eu tive. Ficou cicatriz ou não? Ficou uma cicatriz. É porque as veias acabam escondendo um pouco e a pintura também deu uma disfarçada, mas... Mas é uma tem cicatriz, ali, né, uma um buraquinho cicatriz, ali, né? Uma cicatriz, dá até pra ver aqui, ó. Tô vendo. Foi essa cicatriz dessa lesão que eu tive, né, quando eu jogava futebol, antes de entrar pro fisiculturismo. E aí, eu até fico pensando, isso aí vai me atrapalhar e tal. E aí eu vejo aquele atleta americano lá, americano não, é canadense. O Nick é inglês. Nick Walker. Bicho, as pernas do cara, essas veias aí que eu tenho na perna é nada pra É pouco, mas também Mas o cara é é- gigante. Mas também Ele é o quê, assim, open? Ele é open. Mas não é bonito de se ver, não. Isso aí é uma coisa que futuramente eu vou fazer uma intervençãozinha para tirar, porque esteticamente, né, se a gente quando tá num palco... Fica diferente da outra, né? Fica diferente da então outra assim, perna ali. Pode quanto usar. mais simétrico for o físico, melhor. Então, essas são pontos que a gente pretende melhorar. Por exemplo, tentar melhorar o volume do braço esquerdo com o braço direito. Num palco é quase que imperceptível, sabe? Aham. Como eu como atleta, eu tenho o meu auto-julgamento e eu sou muito seletivo quando eu olho. Eu já olho para o defeito. O cara que está olhando, ele vai olhar o físico geral, assim. Ó, eu não tinha nem prestado atenção, mas você me falando isso da tatuagem, eu começo a visualizar que o teu deltóide direito ali, dá pra ver fibras que do lado de lá pode ser que eu esteja... Por conta da tatuagem, Por conta você da não tatuagem. consegue ver. Exatamente, aí acaba não vendo. Não sei se eu estou sendo induzido pelo que você falou, Não, mas eu mas consigo realmente Não. ver umas fibras, né, do lado... Mas é isso diferente. mesmo, isso mesmo. Isso faz toda a diferença. Mas esse shape dele tá muito incrível. Por pô. isso Foi o seu que- melhor muito shape bom. aí, não foi? Foi, esse foi, sem Tá fera dúvida. demais mesmo, hein? Fábio, em relação às tuas competições que você foi, qual foi a competição? Sei que você já foi pro Olímpia, né, também. Qual foi sua competição de maior peso que você já foi? Foi essa competição ou foi o Olímpia, no caso? Olha, para mim, essa daí foi a mais importante pelo fato de eu conseguir o cartão profissional. E eu posso dizer que até com uma certa facilidade, não desmerecendo os outros atletas, mas é porque o trabalho foi muito bem feito, a estratégia que a gente utilizou foi tudo perfeito ali. Então a gente entregou e foi com essa mentalidade de trazer realmente esse cartão profissional. E não tinha como não vir, porque a gente fez realmente o que tinha de ser feito da melhor forma possível. Agora, o Olímpia Amador, que foi a minha primeira competição fora daqui, que realmente foi a competição assim mais de alto nível assim que eu disputei. A minha categoria tinham 64 atletas. 64. Eu fiquei em Pouquinho, 11º. Foi a minha primeira Você gostou? competição. Você gostou desse Gostei, desse resultado? porque assim, claro que eu imaginava um cenário totalmente diferente, né? A gente sai cheio de expectativa, otimista pra caramba. Eu até brinco com o Ícaro, porque ele, como meu treinador, ele também foi competir nessa competição. Então ele foi como meu treinador e atleta. E aí... O trabalho é dobrado foi aí pra dobrado. E foi bem engraçado, porque quando eu só consegui bater o peso no dia da competição minutos antes de ir para pesagem. Eu já Desidratou ali o restinho? não tinha mais o que tirar. Eu já fiquei 4 horas da manhã andando pela cidade de São Paulo, subindo o viaduto, descendo, para tentar tirar o máximo de água. Quem vê no porque palco não imagina, né? Um sofrimento também, né? Isso, 4 horas da manhã. Aí voltei para o prédio onde a gente estava, esperando a academia ser liberada. E aí fui pedalar na bike, comecei a sentir assadura nas pernas, eu fui andar na esteira, o pé começou a arder. E eu disse, pô, e agora? O que é que eu faço? Desidratado você tava aí. Já tinha perdido Que tinha que tudo perder, que tinha que perder, já não suava mais. Já não tinha mais água para tirar do corpo. E aí eu fui, botei umas luvas de boxe que tinha lá, fiquei dando soco no saco. E aí consegui transpirar um pouquinho mais.
E quando, né, nesse estresse todo, o cortisol fica muito alto ali, você não consegue... Tudo o que eu tinha feito, usado como estratégia para no dia seguinte eu soltar, né? Tomando laxante para soltar o que eu tinha comido ali, para bater o peso. Acabou que, por conta desse estresse, eu não conseguia. Tomei o laxante e não saiu nada. Mas aí eu disse, poxa, eu tinha feito 2 inscrições, que eu ia em 2 categorias, e eu queria saber se eu não ia perder o dinheiro, né? Eu disse, pô, até porque o investimento é alto, né, nessas competições. Aí eu falei com um dos promotores lá, né, o Caramelo, e ele aí falou, disse, não se preocupe com isso não, porque a categoria que você vai subir vai ser definida aqui, quando você vir fazer a sua inscrição mesmo. Aí eu disse, então, ok, não vou perder meu dinheiro não. Aí eu peguei e relaxei. Nesse momento que eu relaxei... Aí bateu o peso. A aí cabeça, saiu, né, tudo, aí eu fui no banheiro. É um esporte relaxei, muito mental, né? Um esporte mental demais. E aí cheguei lá, bati o peso cravadíssimo ali, fiquei até com a margem de 400 gramas abaixo do peso, que me permitiu comer um pouquinho, me hidratar um pouco. E aí a gente levei algumas marmitas já prontas, quando bateu o peso, fiz a inscrição, já saí, já fui logo comendo. E aí a gente vai para casa e é só comer e descansar. Aí não tinha mais energia para nada, era só comer, descansar e ir pro palco. E aí foi o meu melhor físico em termos de condicionamento, até melhor do que esse, em termos de condicionamento. Mas foi o mais sacrificante, assim. E foi aí que eu decidi Você bateu quantos quilos nessa daí que você falou? 87,5. 87,5. Tirar demais. Então, 87,5. Foi Porque até... aí você tá com 100 quilos, não é? Isso. Olha, tá 14 quilos aí. 13 quilos. E foi esse físico aqui. sensacional, né? Bem seco. Foi. Esse rádio aqui, ó. Nossa. Isso aí, 80 tava muito seco. Ô Fábio, só uma coisa. Nessa competição aqui, qual foi a estratégia que vocês usaram para você conseguir pegar o Procard? Porque a gente sabe que você competiu 2 dias, né? Nessa competição. Isso, essa competição, o Master, um dia antes teve o Campeonato Nacional. E no mês de setembro, a gente teve a competição aqui em Maceió, que foi o Muscle Contest Maceió, onde eu fui campeão na minha categoria e campeão overall. E aí no dia seguinte, após a competição, geralmente a gente sai para comer uma pizza, né? E aí eu comi bastante. E tudo que eu comi nesse dia, quando foi no dia seguinte, eu tava com um shape absurdo, assim, sabe? Maior, mais vascularizado, melhor com que o os dia da cortes, competição. melhor do que o dia da competição. E aí eu fui, né, rapidamente já entrei em contato com o meu treinador, mostrei as fotos, o vídeo para ele, disse, rapaz, olha como é que eu tô, bem melhor do que ontem. Ele disse, pô, então vamos pegar esse feeling aí, né? O que foi que você comeu? Descreva tudo aí direitinho pra gente saber, porque aí a gente tenta repetir isso numa próxima competição. A gente faz uma simulação, né, de uma finalização, para depois a gente fazer esse que a gente chama de refeed, né? Que é quando você tá bem depletado, que o físico tá bem chupado ali, e aí você joga aquela bomba de glicogênio, de açúcar, de caloria, e o corpo tá tão suscetível ali à absorção do glicogênio muscular, que mesmo que você coma o absurdo ali, só quem vai puxar o músculo, ele tá tão carente que ele puxa tudo que entrar, ele puxa para dentro. Interessante, né? A gente tem algumas manobras que a gente faz pré-palco, né, que a gente chama de bomba de sódio, que é onde a gente utiliza algumas gramas de sal ali, com um pouquinho de água, para fazer com que... E começa a fazer o aquecimento, e aí esse aquecimento, esse sal que a gente joga, ele entra nas células musculares, e para fazer o equilíbrio osmótico, ele vai pegar aquela água e vai puxar. Ele entra dentro da estrutura muscular. Exatamente, aí ele entra e para equilibrar,
Também o usa muito equilíbrio. Gatorade também, né? Pra bomba de sódio. Só, não, nesse momento não. Tem que A ser não mais ser- limpo, um sal mais limpo. Né? Tem que ser o sal, porque aí ele vai ter que pegar essa água que está fora da célula muscular. Aham. Né? E quando a gente começa a aquecer, aí o músculo dá aquele pump lá e Até porque toda a não- água excedente que Não pode tiver... embaçar nada, né? Porque Não, aí você se a tem que- gente, se aí fizer, Se errar se na errar a mão, aí a água de vez de entrar no músculo vai ficar Fica solta ali superficial, na pele. Geralmente E usa aí acontece quantos o que gramas acontece mais ou com o menos? Ramon, né, de suar no palco. Ele errou em alguma coisa ali, não é? Algo deu errado, Porque não era alguma normal, coisa... não é normal. E não. ainda mais o cara no nível dele, né? Ali tem a questão do cortisol, de estresse ali, no momento em que ele... Na minha cabeça foi isso, né? Eles falam muita coisa, mas não tira, na minha cabeça não tira que no momento em que ele começa a suar, é exatamente no momento em que ele percebe que ele não tá no top 3. Tá. Eu falando, Então aí desaba, aquela... eu conversando com o Fabrício Pacholoc, aí ele falando muito de Ramon e tal, e a gente trabalha com eventos também, inclusive trouxe ele para Maceió, o Pacho, né? Sim, trouxe sim. para Recife, enfim. Em uma dessas conversas ele falando que o Ramon é muito tranquilo, foi antes até dessa competição que ele suou. Que ele até dormiu no Olímpia, não Ele foi? disse que dormia Eu tava lá, com você pô, no os dia. Os caras tudo tenso lá e tal, e ele dormindo assim, precisou acordar ele pra preparar que daqui a pouco era a hora do palco. O urso nervoso. Aí depois eu vejo essa situação dele suando e tal, que eu digo, pô, não bateu com aquela informação. Então, de repente, podia estar passando por algum momento na vida, não sei, que deu essa mexida com o psicológico. E como a gente falou, a vida do atleta de fisiculturismo é muito isso aqui, né? É muito alto e baixo e aí, também, às né? vezes até uma questão de preservar o atleta, né? Às vezes acontece algo ali. Recentemente a gente viu aí, depois de uma competição, de um resultado ruim e de várias outras coisas, o Zancanelli, né? Que sofreu uma lesão através de uma... Ele tinha feito uma mini cirurgia para tirar umas fibroses da região dorsal dele e acabou tendo uma inflamação, né? E essa inflamação deixou muito roxa as costas dele, foi uma imagem até assim, bem forte assim. E aí aquela roxidão desceu aqui pro abdômen, foi até o saco dele. Ficou uma coisa bem assim, e a gente só veio saber disso meses depois. Então, Quem teve assim, a ele lesão fez- agora também foi Não. o Good Vitor, né? Também, que não foi pro Ele Pittsburgh. saltou do palco, porque quando... não sei se era um guest pose ou se Foi era... um guest pose foi um naquele- guest pose, né? Porque assim, às vezes o cara faz 1 minuto de pose down, que é um momento quando tá disputando o overall, eles fazem o confronto dos atletas e depois para descontrair ele faz 1 minuto de pose down. Aí o cara fica livre para fazer o que quer. Aí alguns atletas chegam pro lado do palco para ir no meio do público ali. Aí o Godovito foi fazer. Numa dessas se machucou. Soltou do palco, Não quando acredito. pulou aqui, aí teve uma... Sentiu, aí isso já tirou ele de uma competição. Aí voltando para o que você falou, da competição do Olímpia, foi a minha maior competição, foi onde eu encontrei vários atletas do cenário já bem conhecido, alguns atletas que já eram promessa, por exemplo, quem competiu na minha categoria foi o menino que já vai para o Olímpia de novo pela segunda vez. Matheus? Não, O Menegatti? O Menegatti. Menegatti. O Menegatti ganhou a minha categoria. Tem aquele outro lá de Recife, aquele negão que... O Lucas? Ele pegou em terceiro lugar. Não, o Lucas não. Ele ficou em terceiro lugar, porque o Menegatti, se eu não me engano, ficou em segundo. Sim. E em terceiro lugar foi ele e o outro lá, eu não lembro o nome, que ficou em primeiro. Foram 3 cartões profissionais. Eu lembro que foi o Falcão, negão, que ganhou lá em Recife. Isso, pronto, Foi o Falcão ele. que ganhou lá. Exatamente. E aí eu vi esses caras lá ali de perto, aí, pô, os caras tá aqui do meu lado, Os tal. caras são- O Fernando Sardinha tava lá também, sim, grande Pacha lenda, Lopes, grande queria lenda. ter uma foto com o Pacho, assim. Inclusive ele deu um show lá, né? O Fernando Sardinha, que ele gosta de dançar no palco, fazer um monte de Fernando coisa, né? Sardinha Uma... é uma figura, né? uma Fernando Sardinha figura. é um ícone do esporte, ele curte isso e ele vive disso assim, de um jeito bem massa. Mas tu não pensou subir na Master não, naquela época ainda não? Não, até porque é como se fosse assim, sabe? Eu não tô me desafiando indo pra Master. Entendi.
Não tô. Eu me desafiei nesse campeonato. Sim. Então, eu vi que meu limite foi o 4º lugar no nacional. Sim. Entre os atletas que não são da minha idade. Eu ganhei entre os atletas da minha faixa etária de idade. Entendi. Sim. 45 mais. Então eu competi com todos os atletas de todas as categorias de peso dentro dessa idade. Campeão da 70, da 80, da 90, da 100, acima de 100. Cada um desses campeão de 45 mais competiu comigo no overall e eu ganhei. Sim. Então assim, por isso que eu disse que não foi tão desafiador, porque era uma coisa que era quase certeza que a gente conseguiria. Já o nacional, se a gente consegue o profissional no nacional, aí sim seria, você superou os caras que são mais novos e tal. Mais motivação, né, pra você subir e competir com esses caras. Então, e agora como profissional não tem essa não. Não vou no Master não, vou competir com a garotada aí. Fábio, e agora no profissional? Qual é a competição que vocês estão visando no momento? Para esse ano primeiro, o seu... Para fazer o Pro Debut, Exatamente. Né? Porque, desculpa, foi em dezembro do ano passado. Dezembro do ano passado. A gente tá em junho. Tem 6 meses aí que você não sobe para disputar, né? Não sobe no palco. Só corrigindo alguns pontos e tentando melhorar o físico para fazer a estreia no profissional. Aí você está visualizando alguma competição agora? Tem uma competição ou em novembro ou em dezembro. A gente ainda não como não saiu o calendário ainda desses 2 meses aí, para a gente realmente fazer o planejamento. Você precisa de quanto tempo para uma preparação? Ela, quando a gente fala, dá uns 4 meses. 4 meses é um tempo ideal. 3 a 4 meses é subir um tempo bem. Ideal. Mas eu digo que a preparação, na minha mente, a preparação é tipo, terminou uma competição, você já está em preparação para outra. Então, assim, tudo que é feito... Você tá bem aí, né? Tô lhe vendo aqui, você tá bem pra caramba aí, né? Tudo que é feito, desde quando você desce do palco, que você recebe sua premiação, e você tá ali, aí descansou, desligou... Porque o off, para mim, de verdade, é quando você desliga ali em 1 mês, 2, de tudo. Você não treina, você não faz cardio, não tá nem aí pra dieta, vai viver. Entendi. Só ter tirar essa pressão, sabe, de eita, tem que manter a dieta, tem que manter isso para relaxar, isso é importante também. Nesse período, geralmente a gente tenta cuidar mais do corpo, né? Fazer alguns exames, ver como é que tá, se tá tudo ok, né? Fazer um check-up, olhar como é que tá o coração, as taxas sanguíneas, hormonais, deixa tudo ok. Aí quando você dá o start novamente, dizer, não, vou voltar a fazer meu ciclo, dieta, pronto, aí começou a competição. Porque dessa forma você consegue não errar. Não é que você não erra, mas tipo, você acerta muito mais. Então aí você tá já... E lá na frente você vai colher tudo isso que você está fazendo agora. E os 4 meses ali, que a gente resolve realmente dizer, vamos finalizar agora, a competição é daqui a 4 meses. Aí é que você está no modo fantasma ali. Em Alagoas, falando em competição, em Alagoas, profissional, tem você, tem mais alguém além de você? Como é que você vê o cenário alagoano? Vamos falar só de Alagoas. Atualmente eu sou o único atleta profissional em atividade, né? Teve um atleta, né, o Zé Fernandes, que conquistou em 2020 o cartão profissional, mas ele não deu continuidade, não ficou ativo. Entendi. Né? Então, hoje em atividade, eu sou o único atleta profissional. Então tá bem representado Alagoas, né? Apesar de ser um paulista pernambucano... Você deu uma rodada e alagoano, né? Os 3. Alagoano. Mas você tem mais tempo onde? Você tem mais tempo onde? Mais tempo aqui em Alagoas. Então você é alagoano. Então, alagoano, decretei aqui, alagoano. Tanto que quando o cara quando eu chego para fazer a inscrição, o cara pergunta, pergunta lá, né, nacionalidade e tal, não sei o quê. Aí eu fico lá, eu sou o quê, velho? Sou paulista, Pernambucano ou alagoano? Aí o cara bota Alagoas mesmo, representando, porque assim, foi aqui que tudo começou, né? E é uma satisfação assim representar. E
eu até, pouca gente sabe disso, mas eu até cheguei a fazer uma inscrição pro Big Brother. Foi nada. Fiz. Vou me inscrever no Big Brother e me inscrevi como se fosse um alagoano mesmo. Aí legal. na época eu botei até lá assim, como nunca teve um alagoano participando do Big Brother, eu gostaria de fazer, de ser o primeiro e tal, não sei o quê. Mas aí não fui selecionado não, graças a Deus. Ia dar certinho. Graças a Deus. Mais um bambam ali, mais um bambam na parada. E aposto. Ia ser engraçado. Pô, legal. Eu vi seu shape agora há pouco aí. Como é que você faz? Qual é a sua... Não vou dizer nem na parte de preparação final ali. Como é que você faz a sua divisão de treino, tipo, durante o ano? A maior parte do ano, como é que você divide assim? Na segunda-feira eu treino isso, na terça isso, na quarta. Quantas vezes por semana você treina? E como é que você responde melhor? Como é que é a melhor divisão de treino? Eu quero complementar mais uma coisa que ele está falando aqui, questão de volume e intensidade de treino também. Como é que você separa tudo isso? Se você trabalha com volume maior ou menor? Isso varia muito. Isso vai depender. Eu não faço nenhum tipo de periodização. Não utilizo nenhum método de periodização de treinamento. Eu simplesmente depende do meu dia. Como eu sou também personal, tenho que conciliar essa questão de dar aula, de treinar, de fazer cardio, cuidar da minha alimentação. Então, não dá para fazer isso, né, como a cartilha pede, que a gente faça uma periodização e tal. Então, assim, a minha divisão de treino eu sempre trabalho 2 grupos muscular, um grande e um pequeno, e também dou algum estímulo. Por exemplo, se eu treinar peito, eu acabo jogando o tríceps junto com o peito e dou um estímulo no deltoide anterior, né, para dar uma enfatizada. Como é um grupo que já é forte, eu não preciso ter um dia isolado só para esse grupamento, a não ser que seja um ponto, né? Porque meu treino ele é baseado, como é voltado para o fisiculturismo, a gente trabalha em cima de pontos Detalhe, que a gente precisa, né? melhorar. Os detalhes ali, né? Então, exatamente, é um treino muito específico. Às vezes o cara quer treinar comigo, mas, poxa, meu treino é muito diferente, porque meu treino é só... Então, é baseado no que a gente precisa melhorar no físico, que essa divisão é feita. Antes eu dividia meu treino, por exemplo, o treino de perna eu fazia, né, treinava quadríceps com ênfase na parte anterior da perna e deixava glúteo e posterior para fazer em dias separados. Hoje eu já faço diferente. Eu tento fazer completo e jogando sempre num dia de grupo pequeno. Às vezes eu boto ali ombro e faço glúteo, faço adutora, abdutora, panturrilha. Porque, como eu falei, é mais baseado no que o físico está pedindo. Então, não consigo ter essa... E é bem conciliando mesmo assim com a rotina, sabe? Não dá pra gente fazer uma periodização. Em média, no seu dia a dia, como personal presencial, você trabalha quantas horas em pé ali, no seu dia a dia? Vai de 8 a 12 horas por dia. Todos os dias? Isso. Eu vi que Bastante você trabalha também com tempo, consultoria online, né? Tem o pessoal da consultoria e tem o pessoal da parte presencial. O presencial hoje é onde eu passo mais parte do meu tempo. E aí acaba que também fica complicado de fazer mais consultoria por conta disso, porque você está mais preso ali. E aí a gente acaba tendo que trabalhar durante o final de semana, no feriado, para dar conta das consultorias. E aí no momento eu estou fazendo menos. Assim, meio que a gente acaba sendo escolhido pelo que vem ali. Você quer atender, tá surgindo uma oportunidade, eu vou lá e pego. Eu sempre digo que assim, o cara que geralmente procura mais a questão da consultoria e trabalhar na parte virtual é o cara que não está conseguindo muito no presencial. E aí ele vê que, eu vou ter que buscar de alguma forma. A questão financeira também, né? Muitas vezes que a galera não consegue pagar. É claro que a consultoria é o caminho para você ganhar mais, faturar, atender muito mais gente. Sim. Né?
alavancar, e trabalhar fazer. menos, vamos dizer assim, menos de uma forma assim, Entre aspas, né? físico, de usar mais o Não, físico. não vender tanto a hora ali, né? Porque queira que não, eu trabalho como personal também, a gente É o meio que esforço, vende, né? Vende a hora ali e tal. Realmente, tipo, 10, 12 horas ali em pé, tá? Vai, Tudo pode, da né? gente é hora-aula, né? A gente Não, já é da realmente, hora e... Vende, né? O cara já começa 4 da manhã, né? É, Já 4, acorda. 5, acorda. correria, né? Eu acordo 3 horas, né? Eu tiro a fitinha da boca, boto a cara No gelo. Vida de Instagram, vida de Instagram. Quem vê assim, olha, quem vê o shape pensa que a vida é essa, né? Pô, facinho. acordou, Não, tal. é. Você dorme Mas- quantas horas por dia, geralmente? De 4 a 5 horas. Entendeu? Não adianta. Eu É não seu consigo mesmo aí, dormir é seu. mais. Chega no final de semana, feriado, não tem como. Eu vou dormir 10 horas da noite e quando dá 4 horas da manhã, 3 horas já tô... Já é automático, Até né? final Você de semana, acorda... né? Às vezes o cara tá tão Final de acostumado na semana. rotina que final de semana Exatamente. o cara, pô. Mas aí, se eu quiser dormir mais um pouco, eu tenho que levantar, tenho que fazer uma refeição, aí volta, deita, aí dá aquela baixada. Se você tomar um vinhozinho no dia, tipo sexta-feira, sei lá, dia dos namorados aí o cara vai, sai e toma um vinhozinho. Aí no outro dia. Aí é lona. O corpo aí é entra, lona. fica aqui, Apaga, meu amigo. apaga mesmo. Fica aqui. Apaga. Eu já fiz isso já. Eu disse, não, hoje eu vou tomar um vinhozinho só pra Relaxar. dormir um pouquinho melhor. E realmente funciona bem. Ô Fábio, agora vamos um pouquinho para a parte do marketing, né? Questão de atleta também, como profissional. Qual a importância da tua imagem? Que você acha que a tua imagem tem para que você consiga atrair clientes hoje? Olha, isso é uma coisa que a gente sempre escuta dizer, né? Como Alguns- patrocínios também, tá? Tá. A minha intenção também no início de entrar para o fisiculturismo foi exatamente, poxa, eu estou aqui fazendo musculação, entrei para a faculdade de educação física, né? E eu vi que seria uma boa associar isso a minha imagem como um atleta, né? E isso ia me atrair um público específico, que hoje eu vejo que é um público que não é um público tão forte assim. Não é. Sim. Porque a gente sabe que o atleta hoje, o atleta de fisiculturismo são pessoas... Hoje o fisiculturismo é o futebol de antigamente. Muita gente hoje, né, pela facilidade hoje de ter uma federação aqui no estado que projeta o atleta para se tornar um profissional, hoje já é uma possibilidade de o cara ver isso como uma mudança na vida dele alcançar uma coisa que o futebol antigamente era a primeira coisa que a pessoa É só pensava. futebol, Eu quero me tornar é um só jogador de futebol, futebol isso, para pra crescer na vida, né? Ganhar dinheiro, dar uma condição boa para minha família e tudo. E hoje o fisiculturismo ele pode fazer isso. Então, só que o caminho, né? O cara precisa. Não é fácil não. O futebol depois você entra e depois é só jogar bola e se divertir. O fisiculturismo você tem que ter dieta, você tem que ter, né, recurso para poder se manter com alimentação. Então, assim, para mim foi importante agregar essa imagem de atleta junto à minha profissão, né? Porque não só pela questão do atleta, mas eu vi que também as pessoas se inspiram muito num cara que tem um shape, certeza. né? Aí, poxa, eu vejo que tem espaço para todo mundo. Eu consigo enxergar isso na academia, como a gente passa muito tempo ali, que as pessoas, aquele cara que é mais gordinho, tem aquele personal ali que é mais gordinho, ele se identifica mais com ele. Acontece. Né? Acontece. Eu até brinco, tem um personal lá que ele é alto. A maioria dos alunos dele são da mesma altura, cara. É engraçado isso. Pô, velho. Sabe, é a identificação com isso. Vão se espelhando ali, né? Eu vim descobrir que o ano passado eu tinha 5 alunos sagitarianos igual a mim. Completava ano na mesma data, em dezembro. Como assim, poxa? Uma, sei lá, uma conexão que acontece ali, a pessoa tem aquela... se identifica, né, com a pessoa. E geralmente os personagens que são mais exóticos também tem os alunos mais exóticos, né? Engraçado. Tem de todo jeito. E a questão assim de imagem, né? A gente tenta sempre buscar apoio, né?
Sim. de alguma marca, de alguma empresa assim que possa apoiar. Antigamente a gente tinha isso muito assim, a empresa ela não esperava o atleta ser um profissional para ajudar. Ela ia lá e via um talento em potencial e ajudava ele a se tornar um profissional ou se tornar um atleta bom. A alcançar o mais alto nível, né? Hoje não, as empresas já quer o cara pronto. Ela não quer ter o apoio, apoiar. Ela quer mais, tipo, tirar o proveito da imagem do cara. E aí é isso. Quando eu conquistei o Campeonato Brasileiro, o meu primeiro pela WBPF ainda era natural, eu saí batendo na porta das lojas de suplemento para pedir apoio, patrocínio. E assim, a maioria dizia a mesma coisa. A gente já ajudou, mas a pessoa não dava retorno e aquela coisa toda. E aí Bota dificuldade, né? E hoje também ainda é um grande problema, né, galera? Ainda tem um pouquinho o pé atrás com isso, né, também. Demais. Mas aí eu falei, a última vez que eu fui, né, e aí o cara falou assim, ó, vê essa menina aqui, olha quantos seguidores ela tem, olha quantas curtidas tem. Aí é isso que eles estão buscando. O jogo do Instagram, né, do ela TikTok. Não tem nada, ela sempre é uma pessoa que faz uns vídeos, todo dia tá ali postando, tem uma quantidade de seguidor grande, a visualização vai ser alta. Tem aquela questão do branding, né, todinho também, que é aquela visão, a construção de marca, tudo, né, que é muito importante. Eu, particularmente, eu gosto muito dessa parte, a gente já conversou bastante sobre isso, né, também. Isso. Produção de conteúdo e essas coisas também é extremamente importante para, galera, não só o atleta Fábio, né, também ver o Fábio como profissional também, né. Rapaz, você falando isso, eu vi um ator, não vou lembrar o nome dele. Não sei se é Marcelo Faria, posso estar equivocado aqui no nome do ator. Que ele falando que até para fazer papel de novela, o pessoal tava olhando a quantidade de seguidores dos atores, né? Para ver se para ver se a audiência vai ser boa. Vai ser boa ou não. Você vê como é que é todo um branding, né? Tá assim. Inclusive tem a gente tá passando por essa mudança toda, essa revolução aí tecnológica, digital. E isso é uma realidade já, né? Inclusive tem uns filmes que passam na Netflix, Black Mirror, se eu não me engano. Sim. Tem uns episódios que fala sobre essas questões da tecnologia na vida das pessoas, o quanto ela está influenciando em tudo. Demais. Então, teve um episódio que a pessoa tinha como se fosse, olhava para outra pessoa e enxergava como se do lado assim já aparecia um painel como se fosse uma rede social os dados dele, se ele era nível 4, nível 3, Caraca. Se ele fosse nível 3 eu já não me encostava nele, e as pessoas ficavam tipo, oi, tudo bom, bom dia, e se ele não me respondesse eu já dava uma pontuação negativa para ele, e aí ele ia baixando de nível e ia subindo. Então as pessoas eram muito falsas uma com a outra só em busca, subir o nível, só para subir o nível. E tinha gente que era o nível tão baixo que ficava mendigando, tentando bajular as pessoas para poder ganhar. Aí levava café para todo mundo e tal. Eu disse, rapaz, que negócio. Rapaz, será que a gente vai chegar nesse nível aí, gente? Rapaz, já tem gente aí que tá comprando seguidor. E tem gente que posta uma coisa, se não tiver curtida, já tira até a postagem. O pessoal tá meio louco aí. Eu geralmente sempre falo. A gente já teve a oportunidade de gravar algumas coisas juntos também, né, Fábio? Sim. E eu sempre fui muito de ouvir também os outros, uma opinião, um feedback das pessoas. Inclusive o Fábio já me ajudou bastante em alguns conteúdos técnicos também. E eu sempre cheguei para o Fábio também falando, Fábio, olha, vamos fazer desse jeito. Porque eu sempre fui uma pessoa que gostou de ajudar. Filipão também, Filipão já anda comigo mais de 15 anos. Fábio, exatamente, o Fábio anda comigo também desde o tempo da faculdade, tem uns 10 anos já, mais ou menos, que ele me conhece, desde 2015, né? E aquela coisa, cada vez que você vai olhar, a imagem da pessoa começa a melhorar, sabe? Evolução. Quanto mais você aprende com alguém, você começa a desenvolver do seu jeito, claro, você vai aprender, mas você vai desenvolver do teu jeito. E cada vez mais,
eu não curto tanto isso aqui, mas eu vou fazer desse jeito aqui. E é aquela coisa, sempre vai ser um benefício. E sempre as críticas construtivas vão ajudar, né, Fábio? Também. E como a gente falou há uns 2 anos atrás, né? Você conversou comigo na faculdade, não, na academia. Você chegou para mim, Ludi, olha, tu pode me ajudar aqui? Sempre fui bem disposto a ajudar nessa parte. E você também foi muito essencial em várias partes da minha vida, já me ajudou em muita coisa em relação a treino. Eu tive a oportunidade de treinar uma vez na minha vida com o Fábio, que a gente treinou costas. Eu até treinei bem, não foi, Fábio, com você? Foi até massa. E foi aquela coisa, e aprendi muita coisa, e é uma pessoa que eu gosto de conversar muito, porque ele tem uma visão de treinamento bem diferente de outras pessoas. Não é aquele negócio totalmente estático, daquele jeito. Ele chega para você, ele diz, olha, Ludi, vamos fazer isso aqui. Inclusive eu já fiz uma consultoria com o Fábio um tempo também, e eu achei muito interessante a maneira que ele aborda a pessoa, entendeu? E assim, também quero chegar para você e dizer que eu fui uma pessoa extremamente importante nesse meu percurso de conhecimento. Felipe também, que foi a pessoa que me botou no mercado, na verdade. E eu sempre costumo falar isso para as pessoas, que eu gosto de andar com os melhores, e você é um dos melhores aqui em Alagoas. Obrigado. Essa questão de treinamento é muito... A gente estuda bastante, vê novos métodos de treino, mas eu venho a minha vida toda fazendo feijão com arroz, sabe? E às vezes simples, a gente, né? Vê o aluno querendo fazer cambalhota, querendo plantar bananeira. Treino do Instagram, né? Quer fazer treino do Instagram toda hora. Ou TikTok, ou YouTube, qualquer coisa. É isso que você quer que eu lhe entregue? Alguma coisa diferente? Beleza, eu tô aqui pra, né? Você tá me contratando. Se você me escutar e seguir minhas orientações da forma que eu imagino, eu vou estar sempre buscando o melhor para você, né? Dependendo da especificidade de cada um. E aquela coisa, funciona e não funciona, né, também. E aí, assim, algumas pessoas chegam e já chega querendo dizer o que é que você tem que fazer. Ó, eu queria treinar, mas eu não gosto disso. Cara, é muito difícil. Eu não consigo. Eu digo, se você quer ver como é um treino, veja eu treinando aqui um dia. Quando você chegar, veja o que é que eu estou fazendo. Veja se eu estou plantando bananeira na máquina, ou se eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo o básico, cara. E o básico foi onde eu construí o meu físico, e eu posso construir o físico de outras pessoas também. Respeitando, é claro, o objetivo, né? E as individualidades de cada um. As necessidades que às vezes a pessoa nem sabe que tem, né? E ali a gente aquela primeira aula, aquele primeiro contato é onde a gente vai conseguir... Avaliando, né? Inclusive a avaliação já começa dali, né? Já vai olhando. Porque você consegue enxergar o movimento, né? Eu julgava muito, sabe? Na academia, ficava olhando o profissional trabalhando, fazendo um exercício esquisito, aí que bexiga é aquilo, ficava olhando para outro. Hoje não, hoje eu tenho uma visão completamente diferente, porque... você não sabe o que é que a outra pessoa está buscando ali. Exatamente, o objetivo, você não sabe. Então, assim, cada um tem um objetivo específico, e o profissional, eu imagino que o profissional, né, conversou com a pessoa e sabe o que é que está fazendo. Sim. Tem coisas que realmente a gente sabe que é absurdo, né? Foge muito. A gente vê muito, tudo né? Tem limite, né? Tudo tem mas limite. tem coisas que você, o que é aquilo ali? Por que ele está fazendo isso? Aí um cara chegou lá, botou pra fazer remada, deitado num banco, botou 2 step aqui, cara, tem uma máquina ali pra isso. Sem sentido, tem coisa sem sentido. É sem sentido. Foi lá pro Smith fazer leg 90 graus. Tem um leg ali, pô. Sabe, aí tem... versão brasileira, hérnia de disco. Exatamente. A gente falando de corpo, tal, de partes específicas, de treino específico, eu vou fazer 3 perguntas a você, eu vou falar de 3 músculos, aí você escolhe um que você gosta mais de mostrar no palco lá, que você vê que é o seu ponto positivo, pode ser? Sim. Então vamos lá.
Bíceps, tríceps, deltoide. O que é que você acha que chama mais atenção, que você consegue explorar mais? Dos três. Os deltoides. Deltoides. Isso. Depois desses três, o segundo. O bíceps é porque assim, quando eu falo o deltoide, eu coloco ele porque ele em todas as poses ele Sobressai ali, se ele sobressai. destaca, né? Tem a pose de frente quando você faz aqui, né? Tem na expansão de dorsal, quando você consegue arredondar ele, dar aquela largura ali. De costas também, tem muitos detalhes. De todo lado você tá mostrando. Já o tríceps ele fica escondido ali, ele só na pose de tríceps mesmo, que você faz e é o que menos os árbitros olham, porque quando o cara faz a pose de tríceps na lateral, ele tem muito mais detalhe na perna, no glúteo, no serrátil, no abdômen, para mostrar do que o tríceps. E ali ele fica meio que encolhidinho. E o bíceps também, de frente não é um ponto forte meu, inclusive é um dos músculos que a gente está trabalhando mais. O bíceps? Para ele aumentar um pouquinho mais. A gente não fala na questão do tamanho, porque não é pequeno, mas proporcionalmente ao esteticamente grupo, você fala? O conjunto do braço, ele está pequeno. Pode melhorar. Pode melhorar. Então a gente está trabalhando em cima disso, para na hora de se apresentar no palco, né, esteticamente ele ficar melhor, ficar mais bonito. Porque o palco é ilusão. O palco a gente tenta iludir o árbitro, mostrando os seus pontos fortes e tentando esconder os seus pontos fracos. Entendi. Então, quando, por exemplo, ele chama o atleta ao palco, o atleta vai lá e faz 3 poses e aguarda na lateral. E qual é essas 3 poses? Aqui você fica melhor. Aqui você vai mais impressionar o árbitro. Se você quiser... escolhe essas primeiras 3. Exatamente. Aí eu escolho... Quando eu faço o duplo bíceps, a minha cintura ela é um pouco larga para o tamanho da minha dorsal. Não que ela seja pequena. Entendi. Mas quando o conjunto, a minha cintura por ela ser larga, acaba que eu tenho que ter uma dorsal muito maior. Aí eu tenho que esconder mais. E o duplo bíceps, ela ainda fica um pouquinho larga. E aí com a expansão do dorsal eu consigo espremer um pouquinho. Então é isso, essa é a ilusão, né, que a gente faz. E aí eu escolho essa pose e depois fico a pose de peito melhorado, né, que aí mostra muito detalhe do físico na lateral, perna, glúteo, posterior, abdômen. E aí eu vou e viro de costas e faço a pose de costas, que também mostra muito detalhamento da região. Deixa eu só fazer essa pergunta, porque só para não fugir do... Eu falei bíceps, tríceps e deltoide. Agora eu vou para peito, costas, né, grande dorsal e trapézio. Qual dessas 3 você acha que consegue explorar melhor no palco, das 3? Olha, as costas, porque quando você faz a pose de duplo bíceps de costa, fica um conjunto só. De trapézio, tudo, porque o trapézio ele não tem uma pose específica de trapézio. Então tudo que você faz para as poses de costa, o trapézio vai estar lá junto, cria um conjunto só. Entendi. Né? Agora a parte, aí o peitoral, né, eu não tenho um peitoral com muito volume, mas ele é muito detalhado. Então quando eu consigo contrair, ele fica bem fibrado, sabe? E aí é um ponto também que a gente está tentando melhorar mais volume de peito. Inferior, quadríceps, né, parte frontal posterior ou glúteos? Quadríceps, parte frontal, é o meu ponto forte. E assim, eu ainda tenho uma simetria na perna esquerda, que é um ponto também que a gente está melhorando. Inclusive a minha namorada dela fica dizendo: rapaz, não fale dos seus pontos fracos não. Não tem um problema nenhum quanto a isso. Tô evoluindo ele. Conhecendo seus pontos fracos, você se torna, né, mais forte. E não é porque o outro cara tá escutando eu falar isso que o árbitro vai dizer: ele é fraco ali, vou condenar ele por isso, não. Sabe? Então quadríceps você quem tá melhor no dia, né? Exatamente. Quem tá melhor no dia. Não adianta. O quadríceps é um ponto forte de frente. Agora de costas, isso é uma variação anatômica, né, de cada atleta, formato do músculo, né? Cada atleta tem um formato. Então tem atletas que tem uma perna que ela tem um volume lateral
aliás, um volume frontal, mas quando ele vira de lado, a perna é estreita. E tem atletas que tem, no meu caso, que o volume frontal não é tão grande, mas quando eu viro de lado, ele se torna muito grande. E aí, quando eu fico de costas, ela fica pequena. Vai entender como é que isso funciona. É o formato, cara. E aí, treinar poses, quanto mais você treina pose, mais você vai refinando o seu posicionamento no palco. Você vai criando movimentos, né, vai posicionando o pé de uma forma diferente para que o músculo comece a ter uma aparência melhor, que é o que eu falo para você, é a ilusão. Fazer de conta que sua perna está larga ali. Aí aperta a cintura, expande o Abdômen dorsal. você treina todo dia? Você treina assim com certa frequência ou não? Abdominal eu costumo treinar mais em reta final de campeonato. Porque assim, eu já treinei muito. Como ele já é bem hipertrofiado, acaba que eu não preciso fazer tanto, né? E assim, os exercícios que a gente faz com peso livre já exige bastante do abdômen ali. Somente treino de perna, né? Você faz um deadlift, um agachamento. Levantamento terra, remada curvada, né? Onde a gente fica ali na posição, né, de contração estática, já ativa bem. E aí o treinamento mesmo que a gente faz para o abdominal é o controle de respiração. Porque no palco a gente precisa... Ativação do brace, né? Você fala do vácuo, brace, o vácuo, conseguir usar esses dois ao mesmo tempo, né? Porque o vácuo é só a contração do diafragma, você não tem respiração. E o brace não, o brace você respira. Então, você conseguir elevar o diafragma para fazer o vácuo e ao mesmo tempo conseguir soltar o diafragma e segurar no brace, aí é massa. Você consegue manter o abdômen lá dentro. Agora, quando o cara não consegue ter esse controle, aí vai soltar o ar e o bucho vai... Isso é treinável, soltar. né? Vai treinando. É treinando. Vai treinando e vai melhorando cada vez mais. Fábio, em relação à tua pose preferida, qual é a sua pose preferida quando você está no palco, que você gosta de fazer? Gosto muito da pose, no caso, quando eu estou fazendo minha apresentação individual. Porque as poses compulsórias, você tem a obrigação de fazer ela. Todos os atletas estão perfilados ali, lado a lado, e você vai... o árbitro vai dizendo a pose que você tem que fazer e você vai lá e faz. Na coreografia individual é onde você tem liberdade para até dançar tango, se quiser, no palco. Mas aí é nesse momento onde a gente faz as poses que a gente mais gosta, né? No caso, eu gosto de fazer o twister, né? Que é aquela pose que o Arnold Schwarzenegger faz. Uhum. Tem algumas poses de costa também. Uma pose compulsória, que no caso é a expansão de dorsal. Qual é a clássica que você mais gosta de usar? É a do Arnold mesmo? Eu tenho duas do Arnold, que eu não sei o nome dela, né? É uma pose que ele junta os dois braços aqui, fica ali Sim. na lateral, e o twister mesmo. O twister mesmo. Que é uma pose que eu estou ensaiando muito mais ainda para ficar mais refinada. Aquela coisa de ficar um no palco com o outro assim, querendo botar o braço no outro, realmente acontece ou é... Acontece, é porque assim, na hora que o atleta tá ali na apresentação, a gente já se afasta, né? E já coloca o braço assim para delimitar o espaço. Só que na hora que vai mudando a pose, o cara vai mudando e vai se aproximando. Espaço do outro. Aí se movimenta também, né? Isso, e aí o árbitro vai lá e pede o duplo bíceps, aí todo mundo fica com o braço aqui, aí já tá mais fica, ninguém quer ficar para trás, né? E sempre tem alguns atletas que usam isso como um artifício para ter mais vantagem, né, de ficar maior no palco, que é dar um passinho para frente. Sim. E aí o cara que ficou para trás ficou menor, e o que ficou para frente ficou maior. E aí os árbitros já estão atentos a isso, então eles deixam uma linha no palco. Ninguém passa dessa linha aí, né? Ninguém passa. Teoricamente não, mas os caras passam, assim, dá um passinho para frente. Faz um quadrado no meio, e esse quadrado que fica no meio é onde vai ficar o atleta que está mais condicionado. Ele já vê ali na apresentação. O árbitro escolhe, você fica ali, Isso, porque assim... Por isso que troca de posição sempre, né? Quando a gente é chamado ao palco, cada atleta entra, faz as 3 poses e aguarda na lateral. Nesse momento o árbitro já está vendo ali qual é o atleta que está mais
próximo do físico perfeito. Então esse aí ele já coloca no meio e ele vai ser a referência. Entendi. Aí quando ele fica ali como referência, aí ele já escolhe outro que já está mais próximo, fica do lado dele, e aí começam os confrontos. Mas ali você já tem uma noção de quem vai levar aquilo, nesse movimento aí? Já dá para ter uma noção, sim, mas tem que fazer as poses porque esse cara que chama a atenção, ele pode ter chamado a atenção do árbitro em alguma pose. Por exemplo, eu vou lá e faço a expansão de dorsal de frente. Aí eu, esse cara pose bonita. Só que o outro não fez. Entendi. Essa pose. Aí ele não dá pra dizer. Aí ele pega, faz uma rodada de pose, de confronto, e ele consegue ver pose a pose, é melhor. Aí expansão. Aí todo mundo fez expansão. Esse aqui tá melhor. Aí ele pega duplo bíceps, aí esse aqui ainda tá melhor, aquele ali também. Aí de costas, aí ele, quando ele vê os três que estão mais parelho, eles alinham eles no meio, no centro do palco, e aí faz outra rodada. E aí cada um é forte em algum ponto. Aquele que pontuar mais é o campeão. Como é um esporte para analisar? É subjetivo, né, para os árbitros ali? Subjetivo. É subjetivo. Você acha tem as preferências de cada um, né, também, de cada árbitro também. Você acha que acontece tipo assim, acho que não foi o real ali. Você deixa muita gente em dúvida ainda? Acontece muito. Muitos casos, acontece muito mesmo. Inclusive, todo mundo achou que era um e quem levou foi o outro, tipo assim? Inclusive no Mister Olímpia, né? Porque é o seguinte, você tem ali 6 árbitros. Sim. Né? E aí, às vezes, dá um empate. 3-3. É isso. Alguém vai ter que desempatar ali. E quem toma a decisão final é o central, sempre, É o né? árbitro central que vai... Sempre. E aí, se ele tiver a preferência por um cara que seja mais estético, né? Que tem um padrão físico mais... Ok, isso é o que eu encontrei na internet sobre. E aí, se ele tiver preferência... Aí, já tem... Não te mete não, rapaz. Já até quer entrar num assunto aqui no podcast. Aqui, Já pensou? Aí, E aí Isso foi algum árbitro que botou para atrapalhar esse negócio aqui. Foi logo na hora de falar da arbitragem. O árbitro, ele vai escolher aquele que... Por exemplo, eu gosto de um físico mais estético. Volume eu sei que é importante, mas assim, se o cara tá bem condicionado e ele tem o físico que me agrada mais, eu vou escolher ele. Porque Sim. assim, tem na categoria bodybuilding, por exemplo, o físico tem que fazer um X. Esse X é dorsal bem larga, cintura fina e as pernas né, faz um X. Na Classic, ele tem mais, como se fosse um Y, vamos dizer assim. As costas mais largas, as pernas não precisa ter tanto volume, porém vem um cara aí e bota um volume de perna, que é o Siban, que equilibrou mais o físico. Né? Durante muito tempo ele foi campeão e ele tinha um físico mais equilibrado de parte de membro superior e inferior. Mas já teve outros atletas, como o Huff Diesel, que foi campeão, e ele não tinha muita perna, muito volume de perna. O Brion também. Foi campeão, não tinha tanto volume de perna. E na Men's Physique, né, como o cara usa bermuda, é o V. Tá. É o V, né? Porque aí só conta da cintura pra cima. Antes era, mas hoje... Já tá contando já panturrilha, tá contando as pernas, porque os E até caras já aparece um pouquinho ali, né? O quadríceps ali. Os atletas antes usavam a bermuda muito grande. Aí eles já estão reduzindo Diminuindo, o tamanho, tô percebendo isso. Aí já tá começando a aparecer um pouco mais e tudo. E aí o cara que tem esse conjunto mais... E chama atenção mesmo, mais isso, atenção. com certeza. E, Fábio, em relação à pose, que a gente já está falando agora, qual a importância de treinar pose sempre para um atleta? Porque tem muitos atletas que fazem a coreografia, fazem tudo na hora mesmo. Ou tem gente que nem treina pose e já chega lá. Qual a importância para você de treinar pose antes? E quanto tempo deveria treinar pose? Isso que você falou do atleta fazer a coreografia num momento lá, que assim que é chamado pela primeira vez, isso já aconteceu comigo. Eu não... Porque logo no início eu ouvi dizer assim, a pose individual, ela não conta. E realmente não conta. Depois que, uma vez que você já fez a sua apresentação, o que conta é o confronto. É quando você está lado a lado com outro atleta sendo comparado, pose a pose,
com outros atletas ali no palco. E aí é onde os árbitros fazem a pontuação de cada um. E o momento da pose individual é onde você se apresenta, onde você dá o seu show, né? E aí eu não me preocupava tanto com isso. Só que, cara, a gente se prepara, a gente passa meses ali. É um momento que você tem que dar o seu show mesmo, assim. Ali é seu momento, ali é seu show, você realmente. paga foto, você paga para ter uma imagem boa sua na rede social ali, para você utilizar. Então, assim, quanto mais você posa, quanto mais poses você faz, variadas, você melhora, se refina muito mais para a sua apresentação ficar melhor no palco. Sim. E você dominar mais, a ponto de você fazer uma pose sem mostrar o mínimo de esforço que você está fazendo ali, como o Siban mesmo cravava a pose assim, ficava sorrindo, parecia que não estava nem respirando. Sim. O Charlotte fazia isso também. Sim. Não demonstrava um pingo de esforço ali, fazia a pose tranquila assim, não mudava a expressão do rosto. Hoje você vê os caras no palco Se matando ali, se espremendo ali, todo, né? porque não treinou. Achou que, não, treino, pose também é treino, pô. Se você é atleta de fisiculturismo, a pose é como se fosse o fundamento do futebol. E cansa muito, né? É. Pose cansa pra caramba. Tem fundamento do que ter futebol. o treino daquilo ali. Não, eu acredito que tem que ter. Você joga futebol, você faz fundamento e joga o coletivo. Na musculação, fundamento é pose. E o treinamento seria o coletivo, a musculação propriamente dita. Até você falou de futebol, o jogador vai lá, treina pênalti, treina falta, eu acho que é mais ou menos pra isso. Você tem que, não é só chegar a bola rolando, não, irmão. Tem que ter a hora pra isso, a hora pra aquilo, né? É. Agora você falou em Siban, você naquela competição que ficou em primeiro e o Dino em segundo lugar, na segunda colocação. Antes dessa sua dele, 2023. você acha que quem tava melhor ali? Você acha que realmente o Siban? Não, o Siban ainda Superior, estava né, ali no nível. superior. O que ainda pega muito o Ramon pelo menos eu espero que pegava, né? Porque agora ele está treinando bastante para essa competição e eu creio que ele vai se sagrar campeão. Ele está muito focado, né? É outra coisa, é outro atleta, é outra mentalidade. Era isso que precisava mudar nele, a mentalidade, porque o resto ele já tem. E assim, naquela competição que foi mais apertada para o Siban, ele ainda estava um nível acima. Então, assim, para você ganhar do campeão, você tem que estar muito superior. Se você tiver igual, jurisprudência. E ele pra o conseguiu, campeonato. ficar melhor ainda de novo o Siban. Ele sempre chegava no nível melhor. Ele sempre conseguia tirar uma cartinha da manga ali, nem que seja melhorar a tonalidade da pintura, mudar um pouco a pose, uma posição ali. Ele teve muitas lesões, então ele conseguiu ser campeão com lesão no posterior, com lesão no bíceps, com lesão no quadríceps. E mesmo assim isso não mudou, não tirou o título dele. E ele foi o cara que levantou a categoria, né? A categoria dele, a Classic foi a Classic quando surgiu, o Siban ainda era da categoria bodybuilder. Ele competiu na bodybuilder e ele migrou para Classic. Aí eles usavam até a sunga, não era nem uma sunga, era como se fosse uma cueca box. Sim, era bem largona mesmo assim. E aí ele foi mudando até chegar ao que é hoje. E ele veio nessa mudança. Ele veio desde o início até essa versão de hoje, né, da categoria. É referência, né? Ele é o nome da categoria mesmo, né? Ele ainda vai competir? Não, ele agora tá se aposentou e agora nem precisa mais, né? O cara tá Nem precisa, o milionário. cara já ganhou pra caramba. Suplemento, né? Tem uma coisa de a própria suplemento. A própria marca de suplemento, e sem contar que ele tem muitas parcerias com outras empresas. Ele é um empresário. Aproveitou bem, Agora, né? agora esse ano o Olímpia promete mesmo. Esse aí vai ser acirrado, eu acredito. Vai ser bem acirrado Vai o Olímpia esse prometer. ano. Porque tem o Mike, o Urs também vai vir forte esse ano. Mas você fala em qual categoria? Na categoria Classic, na na Classic. Classic. Ramon, vários atletas. A categoria Open, ela sempre vai ser o ápice, né, do Mr. Olímpia. Mas a Classic hoje ela
mundialmente assim, ela tá muito mais... Audiência, até pra audiência mesmo, a Classic tá bem, viu? O pessoal tá assistindo, tá acompanhando bem, os atletas ali, né? Se eu não me engano, teve até uma enquete, se eu não me engano, que ganhou não sei se foi da Libertadores, a transmissão, ou se foi da Champions, eu sei que era final uma da coisa Classic? de jogo. Foi? Isso, foi. Caraca. Tava passando a Classic, se eu não me engano, parece que era Flamengo e River Plate que tava jogando, a audiência foi toda maior. Foi maior. E a Classic, na cabeça assim do leigo, tô falando das pessoas que estão assistindo, pô, ali eu acho que eu consigo, na cabeça do leigo, né? Eu acho que agora quando chega na Open, meu amigo, aí ali, pelo amor de Deus, né? Mas na cabeça do cara que treina ali musculação 4 vezes por semana, tá ali na boa e tal, pô, aquele shape ali... Dá né? pra chegar. É possível É de possível. chegar, mas, Ei, mas é bem complicado. Não, então, mas na cabeça do cara que não tem noção, né? É. Acha que... Não, eu olho, por exemplo, toda vez eu olho, eu digo, meu irmão, Fabrício Moreira, eu vou ficar desse jeito, meu irmão. Mas você vê, Aquele né? cara é menor do que eu e é gigantesco, né? Categoria Classic. O cara tem... o Ramon, quando ele sobe no palco... O Siban, né? Quando subia no palco, ele subia com 104 quilos. 104. Seco, daquele jeito, Eu seco. amigo. Eu tô com 103 e ainda tô xoxinho, ainda tô com a gordurinha aqui. Então meu peso de palco vai ser 94 quilos. Então veja aí, 10 quilos Mas a mais. você acha que chega no cheio para competir? Chegaria se eu fosse para a categoria bodybuilder, né? Porque quando a gente faz o off direcionado para esse ganho de volume, eu chegaria fácil aí aos 115 quilos. E depois, quando fosse fazer a preparação, para enxugar aí uns 10 quilos. Fábio, só uma coisa que a gente teve com a Cleci aqui outro dia. Sim. E eu conversei com ela, ela disse que se decide, geralmente tem um mito que tudo se decide nas prévias, né? Sim. E ela falou que não é bem assim, que muitas vezes acontece de um atleta voltar para as finais muito melhor do que nas prévias, e aí começa a fazer o confronto novamente. Acontece, inclusive já aconteceu comigo, né? Porque assim, as prévias, os atletas sobem no palco, né? Cada um com a sua estratégia. Um fez bomba de sódio, outro não fez, um tá carbando, outro não tá, um ainda tá desidratando, o outro não. E aí, aquele cara que se destacou nas prévias, ficou no centro do palco. E aí, vamos lá, tem 20 atletas. Ela pega aqueles 5 primeiro, coloca ali, né, como o possível top 5. E os demais, quando volta para final, né, as finais, ela só vai trazer esses 5 para o palco e fazer o confronto deles. E aí isso pode mudar, porque às vezes o atleta, quando ele pega esse intervalo entre as prévias e as finais, às vezes é 1 hora, 2 horas, 3 horas, e nesse tempo você consegue mudar o físico. Consegue. Inclusive teve uma competição no Mr. Praia, que foi até um atleta do Fernando, esqueci o nome dele. Ele perdeu pro cara na categoria, em uma categoria, e quando foi em outra categoria que ele se encontrou novamente com o cara, ele voltou melhor. E o cara no mesmo dia. O cara ficou cheio de confiança, deve ter perdido a mão na comida, na água, fez alguma coisa errada que voltou embaçado. Os mesmos árbitros? Os mesmos árbitros. E o cara, e o outro não. O outro manteve a pegada ali, ficou de boa, segurou o shape e voltou melhor. Então, assim, é uma coisa assim que dá para mudar muito. E tem competições que as finais, as prévias em um dia e as finais no dia seguinte. Então, ainda dá para mudar ainda muito mais. Muito, né? Geralmente o Mr. Olympia às vezes é assim. A pessoa tem umas 4 horas aí. Às vezes é no outro dia as finais. E aí o atleta ele consegue mudar o shape. Eu lembro que o Rafael Brandão participou de uma competição e ele saiu de lá
o cara disse, olha, come aí 4 hambúrguer, e ele comeu os 4, levou mais 2 para casa, aí dormiu e quando acordou daquele jeito. Aí foi lá, subiu no palco, ganhou. É uma... E o Brandão também é um símbolo nacional aqui, né, no fisiculturismo, Ele é no open, né? bodybuilding. Ele é open, né? O Rafael Brandão, ele abriu as portas. Eu lembro que quando começou, teve aquele boom da Men's Physique, né? Com Sim. o Felipe Franco como se fosse o embaixador ali, fazendo a galera, a pivetada toda ali, acompanhando e tudo. E aí o Rafael Brandão, ele junto com o Júlio Balestrini, na época a Max Titânio nem era a marca que é hoje. Eles eram até, eu acho que o primeiro atleta ainda da marca. E eles fizeram o canal deles no YouTube, era Diário de um Campeão. E aí mostrava a rotina do Rafael Brandão todinha. E eu assistia isso repetidamente, várias vezes. Estamos falando aí de qual ano aí? 18 por ali? Não, 16. 16? 16, 17. Quando ele novinho ainda, começando. E aí, assim, eu até utilizava algumas coisas que ele fazia ali. Eu aprendi, rapaz, eu vou fazer isso, vou botar isso na minha dieta. Né? Tudo é um aprendizado. E aí me incentivava muito ali, ver aqueles vídeos da rotina dele, da finalização, de como eles faziam, da apresentação, de pose. Hoje, tudo que eu sei foi da minha própria convívio, praticando, competindo, né? Os ensinamentos do Ícaro, do Jackson também, mas tem muita coisa que eu pego sozinho mesmo, sabe? Eu gosto de acompanhar os melhores atletas e copiar o que cada um tem de melhor. Sabe? Eu tento pegar um pouquinho de cada um, não dá para ser tudo porque cada um tem um físico diferente, mas eu fico, essa pose eu acho bonita, eu vou tentar fazer ela. Só que ela pode ficar bonita com o meu formato de físico ou não. E aí se não ficar, eu já mudo para outra, já tento fazer. É muito teste, né? Teste, né? Vai testando. Exatamente. Então, o cara tem que estar ali fazendo várias e várias vezes, tentando achar o ajuste ideal. E até coisa que fica bom com você, não ficaria bom com outro atleta, ou não fica, exatamente. É muito individual. Por isso que quando a gente treina um atleta para competir, é bom que todo final de semana tem esse acompanhamento, sabe? Eu preparei um atleta recentemente agora para o Maceió Show e todo final de semana a gente já tinha um encontro certo marcado lá na Bluefit, lá no Farol. A gente ia lá, eu fazia a avaliação dele, a gente puxava um treino e ao final ele fazia uma rodada de poses e a gente já ia fazendo os ajustes ali, essa pose é melhor você fazer assim, muda ela, faz isso, faz aquilo. E o atleta ele foi melhorando, né? Tanto que para ele assim, o feedback dele para mim, ele disse que foi a melhor preparação que ele fez na vida. Não teve sofrimento. E ele chegou bem. Chegou bem. A gente conseguiu achar o ajuste ideal para ele, tentar manter o máximo o volume muscular que ele já tinha, que ele sempre foi um cara, né, bem treinado, e já foi um atleta também, já tinha competido há um tempo atrás, só que estava parado. E aí o grande desafio foi em 2 meses fazer ele botar um físico de competição, competitivo, e manter o máximo daquela massa muscular que ele tinha. E eu já fui bem claro para ele, a gente não vai conseguir construir muita coisa não, mas a gente consegue manter o que tem e botar a condição. Porque o tempo é curto, a gente não tem muito tempo para fazer essa construção muscular, né? Para construir mais. Aí o que a gente a estratégia é manter o máximo que você já tem e, se possível, ganhar um pouquinho mais. É claro que a gente vai se utilizar de algumas ferramentas ali ergogênicas que vai dar esse aporte para ele. E aí a gente conseguiu, ele ganhou ainda um pouquinho mais, só que depois, quando chegou naquela fase de declínio mesmo, para fazer a depletação de carboidratos, a desidratação, ele acaba que a gente só fica esperando o momento onde a gente vai começar a encher novamente, né? Porque faz esse processo todo para secar, para quando chegar deixar o corpo praticamente vazio na pesagem, né, para depois encher. Para depois encher.
No caso dele, a gente já começou a encher mesmo antes da pesagem, porque Tinha margem ele. para a categoria que ele tinha que bater o peso, ele já estava com a margem. Então, a gente não estava em busca do peso, a gente estava em busca da condição física. Quando a gente chegou na condição que a gente queria, a gente disse, pronto, agora a gente já pode encher. E até mesmo um dia antes da pesagem, já enviei para ele a dieta dele, para ele fazer o carb up. Né? Comecei a encher o shape. Fábio, agora a gente vai tocar no assunto que você falou da parte ergogênica, porque as pessoas hoje em dia acham que é o mais importante. Só que quando a gente vê antigamente, no tempo do Arnold, as pessoas aprendiam a treinar, depois aprendiam a comer e usavam os recursos ergogênicos depois. Não era o mais importante, porque geralmente as pessoas acham que usar os ergogênicos é o mais importante. Eu quero ter resultado rápido. O que você acha disso? Hoje em dia, a gente sabe que as pessoas hoje estão desesperadas por resultado rápido. Todo mundo quer aquela pílula que você toma e ela Resolve seus problemas. resolve os problemas, né? É como se fosse aquele cara do Matrix, né? Com a pílula vermelha e azul. Ó, essa daqui você vai acordar com o shape que você quer. Bom, eu vejo assim, antigamente o físico dos atletas era construído na raça, num treino pesado, né? Na constância, na alimentação. É tanto que quando a gente pega os DVDs, né? Falar de DVD porque antigamente era DVD que a gente assistia, do Ronnie Coleman, do Arnold Schwarzenegger, a gente via que era muito treinamento pesado, sabe? Com muita longo, carga, né? Raiz mesmo, alimentação. E a gente sabe que por trás tem o uso dos anabolizantes. O próprio Dória Mas também. o treino o shape era construído em cima de muito treinamento. E para potencializar os resultados desse treinamento intensivo, vem o recurso ergogênico. Para potencializar. Então, é uma coisa a mais, né, que eles utilizam. Hoje não, hoje está invertido o papel. Hoje o cara já entra na academia assim, eu começo a tomar o quê? Tenha calma, você não tem nada ainda. Nem começou. Se você é como se você querer pegar um Fusca e botar um rodão de Ferrari nele, pô. Não dá, pô, tem calma. Respeite o processo. Tem né? corpo para isso. Sim. Então é bem isso aí, usar um combustível de avião num carro de passeio, não dá. Então, hoje tá assim, o cara já quer começar... Facilidade, o pessoal está atrás de facilidade. Né? Quer pular etapas. Então, quando por exemplo, chega algum aluno para mim querendo treinar e perguntar alguma coisa, eu disse, primeiro vamos treinar, vamos ver o que é que você... realmente como é que você vai se adaptar ao treinamento, quais pontos eu vou perceber aqui que você precisa fazer alguma correção ou ter uma intervenção com mais cuidado ali, porque a gente não sabe, aí depois que a gente pensa nisso, aí uma suplementação, né, uma creatina, você sabe que hoje é uma coisa assim básica, essencial, básica, né, que todo mundo usa. Mas até para usar a creatina a gente tem, né, a dosagem correta. Sim. Porque o que vem no rótulo ali é um padrão. Mas se o cara tem 100 quilos, ele vai tomar aquela dose ali? A gente vê atleta tomando 30 gramas de creatina. O Rafael Brandão toma 30 gramas de creatina. Uma dose do cara é 30 gramas. Se eu compro um pote de 300, eu vou tomar 10 dias, vai acabar. Rapidinho. Então, não é? E aí a galera às vezes compra e fica usando do modo econômico ali. Então, às vezes nem o tá padrão fazendo. da carne é o quê? 3, 5 gramas? Depende do peso da pessoa também, né, Não, que Fábio? as pessoas tomam por aí. Não digo nem atleta, mas que a galera toma geralmente é o quê? 3 gramas? 3 gramas é o que vem no scoopzinho, né? scoop, né? Mas, por exemplo, eu tomo 6, mas eu deveria tomar 9. Eu tomo 6 porque é o modo econômico, mais dura econômico. um pouquinho mais. Entendi. Aí se eu tivesse um patrocínio, é óbvio que eu ia tomar Você precisa de 9 gramas aí. por mês aí, para manter sua estrutura, do shape, do jeito que está aí seu corpo. E quantos, vamos falar em reais aí, quantos reais? Olha, falando só de suplementação, acho que uns R$1.000 por mês, mensal.
Porque, assim, nem chega às vezes isso, porque Creatina, tem suplemento whey. que passa um pouquinho mais. Creatina, whey, as vitaminas, né? Ômega 3, vitamina D, vitamina E, vitamina K2, vitamina C, tem muita coisa, algumas coisas que a gente compra em lojas de suplemento, outras a gente manda manipular em alguma farmácia de manipulação, né? De manhã eu sempre gosto de tomar um shotzinho ali com açafrão, com limão, cúrcuma, também própolis vermelho, um shotzinho de manhã. Pra imunidade, pra tudo, né? Às vezes eu chego a usar até o vinagre de maçã, uma colherzinha ali, só pra Dá um gostinho, dar uma ajudada. né? Um gostinho de vinagre. Aí assim, a gente vai e junto sempre com a primeira refeição, eu tô tomando algumas vitaminas, né? Porque às vezes a gente não consegue, quando a gente tá fazendo uma dieta restrita, a gente acaba se abstendo de alguns nutrientes importantes ali, né? A gente também tem que comer bastante legumes para poder ter... Fruta, você costuma comer? Tem fruta sim, na minha dieta tem tudo. Antes a dieta era só batata doce e ovo, né? Batata doce e ovo, batata doce e ovo. Hoje Você eu usa como muito pão, mamão também, essas como coisas pão, também, né? mamão, abacaxi, melancia, então todo tipo de fruta, não todo tipo de fruta, mas há algumas frutas específicas que melhora a hidratação, tem frutas que ajuda na absorção dos nutrientes, tem fruta que melhora a flora intestinal, então tudo que a gente utiliza tem uma finalidade ali. Tem um treinador que usa essa marca, como frutas, né? Tem um treinador, acho que O Capial, O Capial que gosta, comam frutas. O recado dado, né? Porque é legal, né? Até porque, como você falou, quando as pessoas pensam em dieta de fisiculturista, batata doce, frango, ovo e até um arrozinho ali, ainda cabe ali. Na verdade, você consegue até comer, como eu também trabalho com atleta, você viu a Isa que subiu lá no Maceió Show também, e não é aquela coisa que você não pode comer as coisas que você gosta, tipo, você pode comer um pão, você tem que saber calcular exatamente dentro do que você está fazendo, não é isso, Fábio? Eu, quando tem algum atleta que me procura, né, uma consultoria, querendo um planejamento alimentar, eu disse, você já tem um nutricionista, né, que passa a sua dieta, eu posso fazer os ajustes, né, porque a gente tem um prazo. Quando você vai no nutricionista, você não vai para ele e diz, eu tenho que estar com tal peso, tal dia. A diferença é essa. Por isso que às vezes tem muitos atletas, muita gente que às vezes até denuncia o profissional que fica passando o coach, né? Uma alimentação, mas eu digo, o que eu faço é ajustar a sua dieta para a realidade da competição. Não dispensa o seu trabalho de um nutricionista, não. Até porque quem mais tem autoridade e conhecimento para os alimentos, qual a melhor hora para comer isso, aquilo, outro, é ele. Eu vou fazer. Aí, agora tem gente que não tem condições de ir no nutricionista, nunca foi e tal. E aí eu faço de acordo com, quais são os alimentos que você come? Gosto de comer cuscuz, a dieta vai ser em cima do que você come. Só que aí a gente vai controlar a quantidade para poder a pessoa, né, ter aquelas calorias ali que a gente quer que ela consuma durante o dia. Até porque tem gente que não consegue nem comprar o básico, aí tem, vamos lá, o nutricionista, enfim, prescrevendo coisa pro cara da dieta do cara, o cara não tem condições. Não Como a tilápia, 70 conto, 800 gramas. O cara tá comprando Depende muito da condição financeira, né? O patinho no sufoco, o cara vem com tilápia. É verdade. Aí você vê, até a sardinha hoje enlatada, hoje não é mais uma coisa assim que o cara, não pode não, porque tem muito sódio. Sim, é só você não botar sal na comida. Compensar de outro jeito. Exatamente, tem que... assim, eu como atleta, e sou treinador também, então eu consigo variar demais as minhas refeições e utilizar tudo a meu favor. Então, eu vou para um restaurante, eu sei selecionar os alimentos que eu vou comer lá.
Então não vou, porque você vai no restaurante você vai comer mal? Não. Eu vou em restaurante, ele tem salada, aí eu vejo ali, tem a salada que é temperada, tem salada que é com molho, tem salada natural, aí eu vou lá na natural, pego. Aí às vezes tem uma fruta lá, tem um abacaxi que eu já tá dentro da minha dieta, eu pego, tem um arroz integral, tem arroz branco, tem arroz com refogado. Assim, você tem todas as opções ali. E até que no mesmo ambiente você pode ou se alimentar bem ou sua alimentação ser um lixo, né? No mesmo ambiente. Ali. Exatamente. É o cara que vai tomar o açaí, bota um monte de bagaceira, pô, o cara que o negócio já é doce pra caramba, aí tu bota o mel, o leite condensado e bota isso, bota aquilo outro, mas já virou uma bomba calórica. E se meu treinador chegar pra mim e disser assim, no dia da sua refeição livre, ele chegar pra mim e disser, coma 2 pizzas, 8 fatias de pizza, ou um hambúrguer, eu vou no hambúrguer. Vou ter ali, vou me satisfazer, né? Porque a ideia da refeição livre não é você comer só carboidrato. É você comer o que você gosta. E até pela questão do psicológico. Claro que o que a gente gosta não é de uma forma assim irresponsável para o cara comer só sorvete ou comer um bolo. Aí o cara se quebra, né? Não. Aí tá, quando ele fala uma pizza, ele já tá ciente de que ali tem uma quantidade X de carboidrato, de gordura, de sódio, que vai fazer o shape. E é tudo do cara. Calculado, né? Também, até a refeição E livre. tem o hambúrguer, que também é uma opção. Aí, geralmente, quando a gente vai comer hambúrguer, ele já manda a batata frita artesanal. Aí ele já manda botar uma batata frita ali. Aí eu pego, né? Eu disse, vou optar pelo hambúrguer. Me satisfaz muito mais do que uma pizza. E o fato de eu saber que tem uma quantidade boa de proteína ali, aí me dá mais vontade ainda. Agora a pizza, pra mim, pão é um misto. Eu só vejo a pizza como um misto. Sim. Ô Fábio, justamente é isso, só que as pessoas têm uma visão, como a gente estava falando, do fisiculturista, que ele só vai comer aquilo ali. E não é dessa maneira, né? Agora me diz, o que é que você diria para os atletas que começam hoje? O que é que você diria para eles hoje que eles deveriam fazer para motivar um atleta que está iniciando agora para melhorar na sua carreira como atleta? Olha, eu digo assim, que o cara que quer começar nesse esporte, ele tem que se entregar, né? Da forma de se dedicar ao treinamento. Essa parte treinamento, alimentação, ela não pode ter falhas, né? Se ele quer ter sucesso como um atleta, ele tem que levar isso com seriedade, porque já vi alguns atletas estreantes a levar muito na brincadeira e não chegar lá na competição meio até irresponsável, sabe? Não tirou o pelo do corpo, não estava com uma bermuda adequada, não levou a tinta para pintar. Então, bicho, você quer fazer o que aqui? Ou você quer ser um atleta ou você quer brincar? Aqui não tem espaço para meio termo. Se você meio que fazer, meio que vai ter. Então, não dá para brincar. Quer ser um atleta de sucesso, tem que incorporar, você já tem que se enxergar como um atleta, sabe? Eu não estou aqui estreante, não. É igual eu digo para um estagiário que está começando na musculação, na academia. Bicho, o nome estagiário na tua camisa é só um nome. A partir do momento que tu tá aqui no salão, tu é um professor, né? O nome estágio é só o nome nas costas, mas tu é professor, pô. Tem sua responsabilidade, né? Tem que se comportar como professor. Exatamente. Você tá estagiando para ser um professor. É só o nome na tua camisa, mas tu é professor. E o cara bota o nome estagiário e quer ser o estagiário, ficar se escondendo das responsabilidades. Sim. Não procura o melhor professor ali do salão para querer ser igual a ele. Modelar, né? Tem uma referência, né? Foi o que eu fiz. Eu entrei na academia, olhei e procurei quem é o melhor aqui. Aquele ali, pronto. O que é que ele faz? É aquilo, eu vou fazer também. Quero ser igual a ele. O cara vai aprendendo, né? E aí, graças a Deus, eu tive boas referências. E no esporte é assim. Quando eu iniciei, eu procurei as melhores referências que tem no esporte. Então, procurei quem são os campeões. Eu quero ser um campeão, pô. Eu não quero ser um coadjuvante disso aqui. Sim. Então, eu acho que para quem está começando, tem que fazer isso. Tem que
se inspirar nos seus ídolos aí, procurar suas melhores referências e focar nisso, sabe? Treinar, fazer o que tem que ser feito, focado em ter resultado, porque senão você vai ser só mais um na história aí. Então fica a dica aí, hein, galera? Prestem atenção nisso. Então é isso. Queria pedir para você se despedir da nossa audiência aí, Fabão. Foi um prazer, irmão, ter você aqui. Prazerzaço, muita informação aí, muito conteúdo de valor. Fabão. E a gente vai despedir mais uma edição aqui do Pumpcast com esse recadinho do Fábio. Tua câmera é essa aqui, então manda ver aí para nossa galera, para nossa audiência que gosta tanto de você. Queria agradecer, né, o convite aí do Pumpcast, e foi muito gratificante aqui estar com vocês, né, passando um pouco da minha história, de como é esse esporte, né, do nosso fisiculturismo e outros assuntos aqui que a gente comentou. E é isso aí, espero que vocês tenham gostado e tamo junto. Valeu mesmo. Então é isso aí, hein, galera? Até a próxima edição, meu parceiro Ludi. Valeu, Tamo meu irmão. junto. E fiquem atentos que vai ter muita novidade aí Muita vinda, viu? coisa boa, hein? Muita coisa boa. Tamo junto. Valeu. Valeu.